Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre persuasão na venda e negociação. Bom, para início de conversa, vale algumas reflexões. Primeiro, vocês já passaram por situações deste tipo? Uma, suas propostas nem sempre geram o impacto que você espera. Ou ainda, as negociações parecem um campo de batalha, não uma colaboração. E como terceiro ponto, você tem um ótimo produto, mas a mensagem que você repassa para o seu cliente não cola. Vocês já passaram por situações desse tipo? Se sim, isso pode ser uma deficiência na comunicação, ou até mesmo a falta de persuasão para você, de certa forma, convencer um interlocutor quanto àquele produto ou quanto àquele serviço qual você está oferecendo. Pois bem, mas qual que é a origem desse termo, né, persuasão? De onde surgiu? Então, falando de Aristóteles, né, bem na antiguidade, ele já destacava que a persuasão é construir argumentos que mobilizem razão, emoção e também a credibilidade. E Aristóteles destaca três pilares fundamentais aí para a persuasão. Primeiro, o logos, que seria a lógica, seriam argumentos racionais e dados. Então, quando você vai persuadir, quando você vai conversar com uma pessoa de maneira persuasiva, é importante que você traga a lógica para essa comunicação. Lógica esta com esses argumentos racionais, trazendo aí esses dados factíveis e compreensíveis para aquele seu interlocutor, e a partir daí você tem muito mais elementos para trazer a visão, né, aquela visão o qual você possui sobre determinado elemento para a pessoa o qual é o seu interlocutor. Segundo, o patos, ou melhor, a emoção, o apelo a sentimentos e valores. Então, quando você faz uma comunicação no qual você trata de certas emoções, como por exemplo, a confiança, você fala: olha, esse é um produto ou esse é um serviço que vai ter confiabilidade. Nós temos aí vários cases ou casos de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que conseguiram o êxito com a quando adquiriu esse produto, que o produto atingiu o propósito que essas pessoas buscavam em cima desse produto. Então, observe que quando você vai para esse apelo emocional, isso vai dando um upgrade no seu processo de negociação. Isso você pode aumentar o seu poder de convencimento. E como terceiro pilar, o ethos, que seria a credibilidade. Qual que seria a confiança no caráter desse persuasor? E aí, vinculando isso à área de vendas, a persuasão ela é muito utilizada por profissionais da persuasão, por profissionais da comunicação, de forma correta, para, obviamente, demonstrar para aquele interlocutor, para demonstrar, por exemplo, para aquele cliente, que aquele produto seria o produto mais indicado, mais adequado para aquela necessidade ou para aquele desejo daquele cliente. Então, quando você passa por esse processo de persuasão e utilizando as técnicas devidas para convencer, para demonstrar, logicamente, voltando lá ao pilar 1, a lógica, voltando à emoção, você de certa forma, estrutura essa comunicação para atingir o bom êxito para a venda daquele produto, para aquele caminho, para aquele resultado na negociação que você almeja. Então, desde a antiguidade, lá da época de Aristóteles, já se falava da arte de persuadir, né? Dessa ciência que é uma ciência vinculada à comunicação e que nós, a todo momento, nós estamos nesse processo, seja um processo de negociação, seja um processo de venda, no qual a persuasão ela pode fazer presente e pode ser muito útil para você conseguir os melhores resultados. Temos ainda autores não tão antigos como Aristóteles, né, mas autores de best-sellers que tratam aí
a persuasão também com bastante cuidado, como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de comunicação. Então, Dale Carnegie destaca que persuadir é conectar-se genuinamente com a necessidade, com as necessidades do outro. Então, ele destaca que quando você conecta a outra pessoa, mas de forma genuína, entendendo, experimentando qual é exatamente aquela necessidade da pessoa, aquele desejo, você consegue convergir melhor a pessoa para aquela solução qual você está propondo a ela. E aí ele destaca aí também alguns princípios para a persuasão. Primeiro, interesse-se pelo outro, ou seja, fale sobre o que eles querem, não sobre o que você quer. Então, quando você vai conversar, sobretudo no ambiente de venda e negociação, no qual você tem algo a oferecer e também a outra pessoa tem algo que lhe interessa, mas se você pensar apenas no que lhe interessa, talvez essa negociação não vai conseguir chegar ao bom êxito, porque numa venda, por exemplo, às vezes o seu interesse é pelo capital, pelo recurso financeiro daquela pessoa, para você gerar venda, receita para a empresa. Só que a pessoa está buscando o quê? Uma solução para um problema dela. Se você está preocupado apenas em vender o produto, está pouco se lixando sobre a solução que aquele produto vai trazer para aquele cliente, dificilmente você vai conseguir aí chegar a um bom êxito, se não for a percepção do cliente quanto a essa solução no qual o seu produto oferece. Mas se o cliente está em dúvida que se aquele produto de fato vai gerar uma solução esperada para a sua demanda, e aí você aproveita essa dúvida para demonstrar de fato que aquele produto possui tais características, que aquele produto tem tais elementos que vai facilitar a vida dele, vai trazer comodidade, vai atender, de certa forma, o que ele necessita e o que ele deseja, a possibilidade de você conseguir êxito nessa venda vai ser muito maior. Então, colocar o interesse do outro como prioridade, como primeiro ponto para você trabalhar nessa solução o qual o cliente busca, é um dos aspectos importantes que o autor aí, Dale Carnegie, destaca sobre você interessar pelo outro. Então, o outro princípio que ele destaca, evite confrontos. Então, a única maneira de vencer uma discussão é evitando. Então, se um cliente ou uma pessoa que vai negociar já vem confrontando, mas o valor desse produto ele é muito elevado, está caro. Então, ao invés de falar, não, não está caro, está barato, ou alguma coisa desse gênero que vai gerar confronto, isso pode te desfavorecer nesse processo de negociação. Ao invés disso, você pode trabalhar essa objeção, que a gente chama dentro da venda. Então, falar, olha, mas está caro por quê? Porque esse valor é muito elevado. Eu olhei na internet, tem um outro produto semelhante que está com valor mais baixo, então acho que faz mais sentido. Você fala, mas deixa eu saber, esse produto que você olhou tem tais características? Ele vai atender de forma plena o que você procura? Qual que é a sua real necessidade? Olha, o produto que eu tenho tem características que vai lhe atender, inclusive características a mais que você possivelmente vai precisar e ele vai te atender nesse aspecto. Então, aquela objeção de valor, às vezes ela vai mudando um pouco de percepção, porque às vezes o cliente está enxergando apenas aqueles elementos mais visíveis que vão lhe atender de maneira imediata. Só que o produto pode ter, ou o serviço pode ter outros benefícios que às vezes na percepção do cliente isso não está tão claro. E o papel do vendedor, o papel do negociador é trabalhar sobre esse aspecto para destacar para o cliente quais os benefícios ele pode usufruir, seja daquele serviço, seja daquele bem que ele está adquirindo. E ainda, como outro princípio, peça, não imponha. Então, pedir e não impor a sua visão. Faça a pessoa sentir que a ideia é dela. Então, quando você trabalha muito as perguntas, levando as pessoas a responder, por exemplo, às vezes a pessoa não tem uma visão quanto a uma necessidade dela. E você sabe que aquele produto ele pode atender uma necessidade desse cliente, mesmo se esse cliente ainda não identificou essa necessidade. E aí, por meio de várias perguntas,
você consegue, às vezes, levar o cliente a pensar: olha, de fato, eu tenho uma necessidade aqui que eu não havia pensado nela. Você está me perguntando alguns pontos que eu valorizo, pontos que eu acho considerável, elementos que eu considero como diferenciais em cima de um produto, e isso para mim é muito relevante. Então, você pode despertar nesse cliente elementos que às vezes ele nem achava tão necessários assim, mas você está oferecendo com base no conhecimento daquele produto ou daquele serviço qual você oferta. Pois bem, então dito isso, a persuasão ela exige um processo. Então, a persuasão você não desenvolve da noite para o dia. Existe um processo para você, de certa forma, estabelecer uma comunicação produtiva dentro do processo de negociação, dentro do processo de venda. Então, o primeiro passo é ouvir do cliente. Olha, o cliente chega numa empresa, o cliente chega para uma negociação e fala: eu preciso disso. Ótimo, na cabeça dele está claro o que ele precisa. Mas será se de fato ele precisa somente disso que ele está relatando, disso que ele está expressando? Às vezes, se você for investigar, se você perguntar, você vai descobrir outros elementos que o cliente necessita e, por vezes, nem sempre é aquele produto que ele está indicando. Às vezes, você tem um segundo produto com características muito mais adequadas do que aquele produto que o cliente chega em mente. Então, quando você tem esse passo um, que é escutar ativamente o que o cliente quer, o que o cliente busca, por mais que ele já tenha um produto em mente, você passa a investigar, passa a pesquisar para qual finalidade é aquele produto, por quanto tempo ele vai utilizar, quais os benefícios que ele almeja alcançar com aquele produto. Talvez dentro desse processo de investigação e pesquisa, você descubra elementos ali que aquele produto que o cliente tem em mente não vai atender plenamente. Então, você pode explicar isso para o cliente, ou melhor, você pode, olha, apesar de você ter vindo aqui com um produto em mente, eu tenho um produto mais adequado dentro daquilo que você precisa. E aí você demonstra para o cliente esse outro produto que possui essas características que, devido ao fruto da sua pesquisa e investigação, você conseguiu levantar e, a partir daí, desse diagnóstico, você vai conseguir indicar um produto mais adequado, mais apropriado às necessidades daquele cliente. Pois bem, partindo para o segundo passo, né, dentro desse processo, conecte-se e crie pontes de confiança. Então, utilizar da empatia para construir um reporte dentro do cliente. Então, olha, o cliente vai conversar com você, e aí, de certa forma, você já quebra aquele gelo inicial entre vendedor e cliente, né? Você começa a perguntar aspectos relacionados à vida desse cliente, onde que ele trabalha, de onde que ele é, tudo. E dentro dessa conversa, dentro desse bate-papo, você pode criar, você pode entender ou você pode perceber que há, às vezes, alguns aspectos que consegue associar, que você consegue, de certa forma, criar uma ponte de similaridade. Ah, você mora em tal bairro, ah, eu também moro lá. Tem, de certa forma, aquela construção lá que está atrasando o nosso traslado, né? Está dificultando. Ah, tá mesmo, eu moro próximo ali, tem todo o transtorno de obra, tem a poeira, tem a sujeira. Aí você já estabelece uma conexão, ou seja, um transtorno para você quanto a uma eventual obra no bairro, é para ele também. E aí já é uma ligação que, obviamente, isso já cria uma empatia com essa pessoa, que vocês estão vivenciando aspectos semelhantes ao bairro qual vocês residem, né? Então, isso é apenas um exemplo, destacando para vocês como que você pode criar essa ponte, estabelecer uma confiança, estabelecer uma empatia junto a esse interlocutor. E aí tem várias possibilidades. Eu citei aqui como exemplo a obra do bairro, mas vocês podem citar
vários outros exemplos, onde você nasceu, o que que você faz, qual que é a profissão, viagens, sei lá, vocês têm um mundo de possibilidades para criar algum tipo de afinidade, de algo que às vezes o cliente tem inclusive prazer de falar, prazer de se expressar, e aí através disso você passa a desenvolver um ambiente mais empático para a negociação. Como terceiro passo, conduza o caminho para a decisão. Então, a partir do momento que você já escutou, já fez a pesquisa, já observou que vários pontos que o cliente destacou que são importantes para ele, talvez não esteja naquele produto, ou talvez o produto tenha e é importante você frisar isso, você já desenvolveu a ponte, a empatia, você já vai conduzindo para um caminho de decisão. Ou seja, você já vai apresentar para o cliente, já vai apresentar para aquele negociador, para aquela pessoa o qual você está tendo essa interlocução, a solução que ressoa com as necessidades dele. E aí você está levando esse cliente para um caminho de sucesso, um caminho de que, olha, você está procurando algo, você está buscando algo, a gente já se conectou, eu já pesquisei e já demonstrei para vocês que eu tenho vários aspectos aqui que vai atender a sua necessidade e desejo. Vou te levar para um caminho aqui onde eu sou a solução para o seu problema, eu sou a solução para a sua dor. E aí você vai, de certa forma, obter êxito dentro desse processo. Pois bem, então, pessoal, um ponto importante dentro do contexto de persuasão é que antes de você liderar o processo de negociação, é necessário, primeiramente, conectar junto ao seu cliente. Porque imagine só, acontece várias situações e vários casos onde que a pessoa, o vendedor, o negociador, por ele conhecer todos os elementos do produto, todas as características, todos os benefícios, ele quer apresentar tudo de uma forma muito abrupta, ou seja, sem fazer aquela conexão primeiro junto ao cliente. Então, ele quer dar aula sobre aquele produto, ele quer explicar todas as características, e muitos clientes acham isso, inclusive, um pouco invasivo. Então, é recomendável que antes de você apresentar tudo que você sabe daquele produto, você busque informações em relação ao cliente, ao que esse cliente busca ao produto. E não no sentido de embate. Se o cliente busca uma coisa, você fala: ah, não, isso não, você não pode buscar. Calma, é importante compreender o contexto do cliente para que, a partir dessa compreensão, você entenda se de fato aquele produto vai atender a expectativa do cliente ou não. É um produto que não vai atender aquela necessidade almejada por aquele cliente. E aí, para exercer influência, é preciso equilibrar a competência e também a afetividade. Lembre-se, tem clientes que vão chegar querendo saber todas as informações do produto. E aí, se o vendedor ou se o negociador explica detalhes, avança, demonstra, aponta benefício, o cliente fica até satisfeito. Mas tem outros perfis que o cliente ele sente um pouco constrangido com tanta informação, com tantos elementos que são apontados no início. Então é importante às vezes você conhecer as necessidades e demandas do cliente para depois você apresentar o que de fato esse produto vai atender nessas necessidades e demandas. Se o cliente você perceber que tem abertura para mais informações em relação àquilo, você vai oferecer. Mas se o cliente está satisfeito com isso, às vezes, se você falar mais, vai prejudicar e não gerar benefício para aquela finalização de venda. E a afetividade é o condutor da influência. Pois bem, um ponto importante que vale a gente ressaltar com cuidado é sempre lembrar da essência da persuasão. Persuadir não é impor. Ou seja, eu não quero impor o meu ponto de vista, o meu raciocínio. É entender, conectar e guiar o outro para uma decisão que traga valor mútuo. Ou seja, se eu sou um vendedor e quero gerar receita com essa venda, gerar faturamento, e o meu cliente ele quer uma solução para a necessidade dele, uma solução para o problema dele, então eu vou tentar
persuadir, mas não impor o meu produto. Eu vou tentar demonstrar que o produto que eu tenho aqui, dentro de todas aquelas necessidades que foram levantadas, é o produto adequado para aquele cliente. E se o cliente falar, tá caro, levantar várias objeções, que encontrou outro similar, tudo, você vai ter elementos para poder trabalhar isso junto ao cliente. Inclusive entender, olha, tudo bem, você encontrou outro similar, mas o que representa qualidade para você? Você gostaria de estar com esse produto e, de repente, depois de um ano, esse produto apresentar alguns problemas graves, e aí você vai ter todo o transtorno de trocar, de substituir. Você vai mostrando caminhos para o cliente que talvez uma compra de um produto inferior pode ser mais barato, pode, de certa forma, exigir menor dispêndio de capital no início, mas numa eventual quebra, numa eventual falha, ele não vai ter a segurança, ou o produto não vai ter aquela confiabilidade do produto qual você está disponível para ofertar. Então, não é impor, mas sim convencer ele que, às vezes, a solução que você tem é a solução mais apropriada para a necessidade que você investigou junto ao seu cliente. E com isso, eu deixo como mensagem para vocês sobre persuasão uma reflexão de Martin Luther King. Então, ele destaca que ideias claras e propósitos fortes são aquelas nas quais nos deixamos envolver. Então, quando você tem essa clareza de o que o cliente necessita, o que ele deseja, e você tem propósito dentro daquilo que você está oferecendo forte para resolver o problema dele, você desenvolveu empatia, você consegue atingir aí o bom êxito utilizando da persuasão, seja para uma venda, seja para uma negociação em geral. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todos e até a próxima aula.